Continuação da aula, né? A gente já viu os materiais, os tipos, né? Os principais tipos, que são os metais, os cerâmicos e os materiais poliméricos, né? A gente também viu o que são os materiais compósitos, né? Que são formados por essas classes, por junções dessas classes principais. E agora a gente vai continuar vendo o que são os biomateriais. Eu não sei se vocês lembram, mas os biomateriais, eles são todos aqueles das classes principais que são empregados para implantes em partes de seres humanos, né? Esses materiais, a característica principal deles é que eles não podem ter substâncias tóxicas ao corpo, ao ser humano, e eles também devem ser compatíveis com os tecidos, ossos dos seres humanos, tá? Porque às vezes pode não ser tóxico, mas o organismo pode rejeitar. Então essas rejeições, elas devem ser minimizadas, tá? Os biomateriais podem ser metais, cerâmicos, polímeros e compósitos, tá? Todos esses podem ser usados como biomateriais. O que são os materiais chamados de materiais inteligentes? São aqueles materiais que são sensíveis a algum estímulo de ambiente. Pode ser temperatura, tensão, umidade, tá? Ou seja, eles vêm numa forma, ou eles vêm de uma determinada característica, e essa característica principal ela é mudada com esse estímulo do ambiente externo, tá? Esses estímulos podem acarretar em variação dessas propriedades iniciais do material. Pode variar mecanicamente, eletricamente, pode mudar a aparência, tá? Mudando assim as estruturas e também a funcionalidade desse material. Uns exemplos que eu acho que eu vou falar que eu já falei para vocês são as ligas de memória de forma. Elas vêm numa forma, você coloca. Normalmente elas são ativadas, digamos assim, com temperatura, né? Às vezes com pressão, mas principalmente com temperatura. Com mudança de temperatura, ou frio ou quente, e elas mudam de forma. Elas partem para uma forma inicial, digamos assim, em que elas foram trabalhadas, que elas foram processadas, tá? Essas cerâmicas piezoelétricas, não sei se vocês lembram, mas a propriedade de piezoeletricidade, ela se dá por esses materiais que têm a capacidade de gerar carga elétrica. Gerar carga elétrica. Como? Você colocando pressão, principalmente pressão, né? Em cristais, por exemplo, você coloca pressão neles, pode ser tensão ou pode ser tração, com pressão neles, e eles geram eletricidade. Existe o efeito inverso também, que você coloca a eletricidade e ele fica na forma em que você quer. Então tem o efeito direto, né? Que é chamado de piezo direto, e tem também o efeito inverso, que é chamado de piezo inverso. O efeito direto é esse, que você coloca a pressão, a tensão, e ele muda, e ele carrega, né? Ele dá a carga. E o efeito inverso é esse, que você dá a carga e ele muda de forma, tá? Bom, outros exemplos, sistemas microeletromecânicos. Esses dispositivos que são miniaturizados. Por exemplo, airbag de automóvel, para detectar tanto a desaceleração como o peso da pessoa que está no carro. A variação, né, da velocidade no carro. Desse modo, o impacto ele faz com que o airbag se abra, né? Estando numa determinada velocidade também, tá?
Um outro exemplo de material inteligente são esses reforços que são chamados de stent, que são colocados em veias, artérias que estão entupidas. Ele funciona como uma espécie de grade que abre a veia. Então ele vem num formato, né? Normalmente ele vem fechadinho, para você colocar ele na posição correta, e o médico vai acompanhando isso durante o trajeto dele. Ele vai sendo colocado, e quando ele chega na posição correta, o médico infla esse stent para que ele se coloque e abra caminho para a passagem do sangue, tá? Esses aí são alguns exemplos de materiais inteligentes, tá? Bom, aí a gente tem também a criação dos chamados materiais, os nanomateriais, né? Materiais que têm um comprimento, que são feitos numa escala bem pequena, com diâmetro de partícula bem pequeno, com tamanho de grão, né, bem pequeno também. Tudo na escala que em torno de 100 nanômetros, né? Lembrando que o nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, tá? Esses tubos ou essas construções, elas são feitas normalmente com reações químicas, tá? Aqui na figura número 1, essa figurinha aqui, ó, a gente tem o esquema de um nanotubo, mostrando padrões hexagonais. Normalmente, esses nanotubos têm esses padrões hexagonais ou pentagonais nas extremidades. Nesse caso aqui a gente tem a junção dos dois, né? Tanto hexagonal quanto pentagonal, tá? Isso aí é utilizado como reforço para aumentar a resistência de alguns polímetros, esses polímetros de ponta, tá? Aqui é o que muito bem tratado por algumas universidades, que é o estudo do grafeno, que possui uma estrutura hexagonal. E cada átomo desse, distribuído, forma uma fina camada de carbono. E ela pode ser utilizada, e o reforço que ela faz é muito bom. E o material fica muito forte, cerca de 200 vezes mais resistente que o aço, tá? E aí você pode revestir com esse grafeno, com essa fina camada, você pode revestir materiais mais frágeis criando compósitos, né? Então, tudo parte da estrutura à propriedade do material. Então, vocês têm lá na estrutura cristalina, você tem os arranjos de como esses átomos estão, e cada um desses arranjos vai te dar uma propriedade mecânica diferente. Aqui a gente tem dois exemplos, duas comparações, a comparação das estruturas cristalinas para o alumínio e para o magnésio. O alumínio ele é mais dúctil, né? Em comparação aqui ao magnésio. O alumínio é dúctil. Quais são as outras propriedades? O alumínio tem uma boa... ele recebe bem a eletricidade, né? É o melhor condutor para eletricidade, é o alumínio. Aí o pessoal fala sempre assim, sempre pergunta, e o cobre? É que o cobre também é um bom condutor, né? Alumínio e o cobre são bons condutores. Acontece que em comparação ao alumínio, o cobre é bem mais barato. Em comparação ao alumínio também, o processo de retirada ao cobre também é bem mais barato. Bom, aqui na figura B, a gente tem uma alumina padrão. Alumínio é o óxido de alumínio, tá? E do outro lado,
a gente tem uma alumina Lucalox. Nesse caso, a diferença das duas é que uma é translúcida, tá? A alumina padrão, ela é branca, ela é esbranquiçada. Aí dá para vocês verem aí na estrutura da alumina padrão, que ela é bem parecida com a microestrutura do Lucalox, né? Letra C. A estrutura é parecida, só que a diferença aí é que uma tem mais vazios, né? Esses vazios fazem com que o material seja opaco. Nesse caso aqui, ele dá a comparação de adição de 1% de peso do óxido de magnésio, tá? Isso faz com que o processo de densificação em alta temperatura do pó de alumina faça com que ela fique translúcida, ou leve o material a ser translúcido. Aí vocês podem ver a utilização desse material aqui na lâmpada de vapor de sódio em alta temperatura. Opções de materiais para a indústria. Bom, o material ele vai ser, digamos assim, ele vai se adaptar ou ele é melhor colocado principalmente com relação ao custo-benefício, né? Então aqui a gente tem vasilhames, por exemplo, de Coca-Cola, de garrafa do líquido Coca-Cola. Então a gente tem, no caso, a latinha de alumínio, latinha de vidro, que é cerâmico, né? Metal, cerâmico e polímero. Bom, algumas pessoas, eu acho que isso é perceptível para algumas só, que o gosto, né? Ele se altera com o vasilhame. Mas para a maioria das pessoas essa alteração é bem pouca, ok? Então você pode utilizar de todos os tipos, vai depender da sua necessidade, digamos assim. Então aqui a gente tem a comercialização dela por várias formas. É claro que no caso do vidro é uma das formas mais trabalhosas, digamos assim, porque o vidro ele é muito caro para ser jogado fora em relação ao polímero, em relação ao metal. Então, eles são reutilizáveis, né? No caso aqui, essas embalagens de vidro, elas são reutilizáveis. Então, para reutilizar ela, há todo um processo de levar, lavar, esterilizar e por aí vai, né? Então, esse aqui é um pouquinho mais complicado em relação a esses dois aqui. Esses aqui são descartáveis, né? Usou, jogou fora. Por exemplo, algumas propriedades requeridas para para-brisa. O que ele deve ter? Bom, a aplicação do material, você tem que ver quais são as condições em que esse material vai ser utilizado. Por exemplo, primeira coisa, ele tem que ser transparente, porque ele vai ficar na frente do automóvel e a pessoa tem que ver através dele, né? Tem que permitir essa observação. Ele deve ser também impermeável, porque se começar a chover, né, o motorista não deve parar por causa disso. Terceira coisa, ele deve ser tenaz, pelo menos para resistir a quebra de pequenos impactos. Por exemplo, você está andando e solta uma pedrinha do caminhão que está na frente. Então, essas coisinhas ele tem que resistir. Mesmo que ele venha a ter uma fissura, alguma coisa, mas isso não deve fazer ele chegar a romper tudo, entenderam? Outra coisa, o custo dele tem que ser pequeno, porque isso é uma peça do carro, né? Não precisa ser o valor do carro todo. E
ele deve suportar as variações de temperatura, né? Porque o carro, ora tá no calor, ora tá no frio, então ele tem que aguentar tudo isso. E qual é o material que tem todas essas características? O vidro, né? Aí vocês me perguntam, mas vidro em si às vezes não suporta, por exemplo, pequeno impacto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar esse vidro, né? Eu vou colocar umas camadas nele para que ele suporte esses pequenos impactos. E aí essas camadas podem ser poliméricas, né? E aí, ao invés de ser o vidro puro, eu posso ter um compósito de vidro e, e polímero, ok? Então, para vocês, sabe, fazerem um projeto e aplicarem, vocês têm que primeiro procurar as características que vocês precisam para esse projeto. Então, conhecer as propriedades é de suma importância para a aplicação específica dessas propriedades, né, sem perder nada. Então, você vai fazer uma lista do que você precisa, dessas propriedades desejadas, e na hora que estiverem fazendo os projetos de vocês, e ela pode ser longa, mas é o jeito, né? Você tem que fazer. E vá adequando cada uma delas. Por exemplo, no exemplo passado aqui do vidro. Se eu usasse um vidro de uma espessura fina, ele não ia, por exemplo, suportar isso aqui, ó. Né? O número 3. Então, eu tenho que ajustar as minhas características. Eu também não posso colocar um vidro muito espesso, porque daí vai alterar o peso do automóvel, né? E aí vai ter mais custo com relação ao combustível que ele vai gastar, né? Então, todas essas propriedades, elas têm que ser pesadas, têm que ser balanceadas, né? Aqui a gente tem o exemplo de um carro que é resistente a bala, né? Que são chamados blindados, ok? Esses blindados são feitos por camadas. Você vê que o vidro, ele não estilhaça, ele não chega a falha, ele estilhaça, mas ele não chega a falha completa, né? Bom, aqui é um exemplo, é um bom exemplo de como é feito o carro, que vocês vão ver que não tem um elemento só, né? Ele é feito com vários elementos, com várias peças de vários metais e polímeros, né? E tudo é feito, tudo é baseado no melhor custo-benefício para a aplicação dele, né? Então, por exemplo, essa parte verde aqui, ela é feita de alumínio. A parte roxinha é o aço de alta resistência, essa parte roxa aqui. São aços de alta resistência, para resistir a impactos laterais, né? E também para aguentar o próprio peso do carro. Essa parte laranja é aço de extra resistência, tá? A parte cinza é aço convencional, a parte acinzentada. Amarela, aço de resistência bem alta. A vermelha, aço de ultra alta resistência. E a preta são os plásticos, os polímeros, né? Ok? Isso aqui é só da parte estrutural do carro, né? A gente tá esquecendo também de analisar a parte de fora. E aqui na legenda tem o que cada um daqueles aços lá resiste. Por exemplo, de alta resistência resiste a 410 megapascal. Ultra alta resistência, 690 megapascal. A de média resistência, 300 megapascal. Os chamados aços de estampagem, que são esses aqui de dentro, ó, que eles são prensados numa forma para ficar nesse formatinho certinho aqui. Eles resistem a 260 megapascal. E o aço tipo boro, 1300 megapascal. Tá? Que são aços de alta resistência. Esse aqui é o diagrama de Ashby. São mapa de propriedades, né? Tem limite de escoamento e densidade, que basicamente é o que a gente precisa, né?
Limite de escoamento, não sei se vocês lembram lá no diagrama de tensão e deformação. Você tem uma parte que é chamada elástica. E aqui tem o limite de escoamento, que é quando começa o material a escoar. E aí ele sai da região elástica e passa para a região plástica. Lá na região plástica, o material já está deformado permanentemente, né? Então, ele tem que estar nessa condição de material deformado não permanentemente, que é a região que é trabalhada, né? E aí a gente tem também a questão da densidade. Para que esse diagrama? Para você pegar o melhor de limite de escoamento, o melhor que chega aqui, tá? Aguentando tensão e deformação, com a melhor densidade para aplicação das coisas, ok? E aqui tem várias coisas, tem alumínio, titânio, as resinas epóxi, o nylon, por aí vai, beleza? Então aqui a gente reúne nesse espaço bidimensional, principalmente a junção dessas duas propriedades, limite de escoamento e densidade. Lembra que no caso do carro, o material menos denso vai fazer com que o material tenha menos peso, por aí eu vou gastar menos combustível para carregar ele, né? O exemplo aqui dado é do quadro de uma bicicleta. E a gente tem alguns exemplos de materiais que são usados só para o quadro de bicicleta. O critério usado aqui de verificação é a resistência mecânica, tá? E a seleção preliminar do material do quadro tá considerando aqui o aço de alta resistência, uma liga de titânio, uma liga de alumínio, um polímero reforçado com fibra de carbono, que é aquelas bicicletas super caras com carbono, né? E aqui a gente vai ver a resistência mecânica, por exemplo, o aço liga, a resistência mecânica aproximada o aço liga de alta resistência, né? De 1000 megapascal. No caso da liga de titânio, 800 megapascal. No caso da liga de alumínio, eu tenho 500 megapascal, né? Aqui é o mais denso, aqui é o menos denso, ok? Para vocês terem uma ideia. Então, aço denso, titânio denso, alumínio menos denso e a fibra de carbono com a resina bem menos denso dos materiais. Bom, aqui é a relação entre resistência e densidade, tá? Colocando em relação à resistência e à densidade do aço liga, eu tenho 133, tá? Esse índice comparando a resistência com a densidade, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer, olha, a professora, mas só falou que o aço liga ele é o mais denso. Ele é o mais denso, mas em compensação a resistência mecânica dele é maior. Então, se eu comparar, eu fizer essa relação e analisar esse índice, no caso ele vai ficar o menos, digamos assim, o mais resistente por densidade, digamos assim, ok? Aí aqui eu tenho o titânio, o alumínio e o polímero reforçado com fibra de carbono, tá? Apesar dele ser menos denso, mas ele tem uma resistência mecânica mais ou menos, né? Então, se for dividir lá, vai dar 390. Esse índice de análise de resistência com densidade. Bom, aí a outra coisa que deve ser analisada é o valor, né? Quanto é que sai? Bom, de cara a gente já sabe que o polímero reforçado com fibra de carbono, ele varia muito, né? Mas o quilo
O valor de dólar por quilo é em torno de 20 dólares, né, por quilo. O aço é o mais barato. Ainda assim, tem pessoas que preferem os reforçados com fibra de carbono, né? E aí você vai comprar verificando o preço e a utilização, né? Uma outra coisa dos tipos de materiais a se verificar, além de tudo, é a sustentabilidade, chamada engenharia verde, né? Esses processamentos, eles cada vez mais tendem a ser diminuídos terem poucos impactos, né? Ou pelo menos diminuir os impactos ambientais. Principalmente porque, normalmente, no processo de compra e venda, um dos requisitos em que a indústria é verificada é a questão da sustentabilidade. Então, o que mais vê aí, você vê empresas querendo um selo verde, que é tipo assim, eu estou fazendo esse produto, mas eu estou impactando ele menos, né? Então, desde a matéria-prima processada, passando pelo processamento dessa matéria, transformando no produto, tá? É verificada essa questão de impacto ambiental, ok? E aqui a gente tem o ciclo global dos materiais, desde a extração, do processamento, a fabricação, o uso, o descarte e a prospecção e a mineração. Por que ele é um ciclo? Porque na hora do desgaste, né, do descarte, a gente vai descartar ele na terra, né? E provavelmente a terra vai fazer o processo de reciclagem. É claro que demora muito tempo, né? Alguns materiais levam 400 anos. Mas esse é o ciclo, ok? Bom, aqui estão as referências bibliográficas. Esses livros tem na biblioteca, eu não sei como é que está funcionando na biblioteca, mas eles também têm na internet, ok? E vamos continuar. Esse aqui vai ser a lista de exercícios que eu vou deixar para vocês lá no Siga. E a gente vai colocar o tempo de entrega até a terça-feira, ok? Continuando a nossa aula com a estrutura atômica, é o segundo tópico que tem lá na ementa do curso de vocês. Só para vocês lembrarem. A gente começa estudando estrutura atômica, depois a gente vai para as ligações atômicas, né, as ligações de átomos. Por quê? Porque as propriedades, elas são alteradas a partir de como essa estrutura atômica está dentro do material, né? Então, só para vocês lembrarem o que tem no átomo. No átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, tá? Aqui está a carga de cada um deles, tá? Sendo que próton, elétron e nêutron. A massa de cada um, de próton e de nêutron, é equivalente quase a mesma coisa, tá? Que é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Tá? A massa do elétron está aqui também, 9,11, 10 vezes 10 a menos 31 quilogramas, ok? Cada elemento químico, ele tem uma característica que é dada pelo número de prótons no núcleo, né? O número atômico, que é dado pela letra Z. Eu acho que vocês lembram disso, né? Esse Z ele pode variar de 1 a 92, tá? Se eu considerar só os elementos que ocorrem naturalmente na Terra, sem considerar esses que já foram criados, né? A massa atômica do átomo pode ser expressa como a soma das massas dos prótons com a massa dos nêutrons, né? Só para vocês lembrarem por quê. Por que a massa atômica do
átomo específico, ela pode ser expressa com a soma dos prótons e nêutrons. Se vocês verem a massa maior aqui, ó, é a de prótons e nêutrons, né? Em comparação à massa do elétron, essa massa aqui, ela é bem maior. Aí a pergunta que não quer calar é: todos os átomos de um mesmo elemento químico possuem a mesma massa atômica? Bom, para responder essa pergunta, vocês têm que lembrar dos isótopos. Vocês lembram dos isótopos? São aqueles átomos que, mesmo tendo átomos do mesmo elemento químico, que tem diferente número de nêutrons, né? Então, se eu tenho diferentes números de nêutrons, é claro que para o mesmo elemento químico eu posso ter massas diferentes, né? Outra coisa para lembrar é a questão do peso atômico. O que é o peso atômico? Ele é a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos do átomo. Então, você vai pegar todas as formas isotópicas que ele pode ter, e aí você vai fazer essa média ponderada e vai lembrar que isso é o peso atômico do átomo. Essa unidade, ela é descrita em uma unidade de massa, né? Tá? E ela é usada para calcular o peso atômico, ok? Uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa atômica do isótopo mais comum do carbono, o carbono 12, tá? Assim, cada elemento químico vai ter um peso atômico expresso em uma unidade de massa atômica, ok? A massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, esse número é chamado de número de Avogadro, é a massa do carbono 12, que é de 12 gramas, tá? Então, uma unidade de massa atômica por átomo vai dar 1 grama por mol. Entendido? Então, eu preciso desse tanto de átomos desse elemento químico aqui para ter 12 gramas. Tá? A massa molar do elemento químico vai corresponder a sempre o número de Avogadro de átomos daquele elemento, tá? Então, nesse caso aqui, a gente usou o número de quantos átomos de carbono, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Quanto é? 12 gramas. O mesmo está valendo para todos os compostos e para todas as moléculas, tá? Aí a pergunta aqui é: qual é a massa do átomo de ferro? Então, para isso, a gente precisa da tabela periódica, né? E a outra pergunta é: qual a massa de 1 mol de alumínio 2, oxigênio 3? Aí a gente vai precisar da... Deixa eu ver se tem a tabela aqui. Tá lá no finalzinho a tabela periódica. Tá aqui. Então, vamos calcular no caso do ferro. Então, vamos verificar aqui o ferro. No ferro, o número atômico é 26, né? E o peso atômico dele é 63... Não, perdão. 55,845, tá? Esse aqui é o peso atômico, essa aqui é a massa, o número atômico, ok? Então, vou voltar lá. Aqui tem grama, né? Tá voltando.
Agora tá voltando. Tá aqui, a massa de um átomo de ferro. Então, vamos lá. A gente quer 1, né? A gente sabe que 6,02 vezes 10 a 23 átomos tem quantos gramas? 55, gramas, que eu não lembro mais. Tá? Eu preciso de um átomo só. Ok? Vai dar X gramas. Aí vocês fazem uma regra de 3 simples e a gente acha quanto é que dá, né? Então vai dar... Deixa eu calcular aqui. Um átomo vezes 55 ponto alguma coisa. Eu vou arredondar para 55, ok? Aí no final você vai dividir 6,02 vezes 10 a 23. X é igual a 55 vezes 1, né? Então, um átomo vai ter 55 vezes 1 dá 55, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Então, vai dar 9,13 vezes 10 a menos 23 gramas. Ok? É isso aí. A outra pergunta. A massa de 1 mol de alumínio 2, oxigênio 3, né? Esse aqui vocês já podem fazer. É só ir lá na tabela periódica e fazer essa continha. Que vocês vão ter que pegar aqui do alumínio 2 vezes, né? E do oxigênio 3 vezes. Ok? Vamos lá para a estrutura atômica. Os elétrons. Como é que ele fica nos átomos? A gente teve vários modelos até chegar no modelo atual, né? Inicialmente todos pensavam que era como se fosse uma esfera maciça, né? Até se descobrir que não é bem assim que funciona, né? Então, o modelo atômico de Bohr, ele assume que esses elétrons circulam ao redor do núcleo. E o núcleo é formado por prótons e por nêutrons, tá? Essas órbitas aqui são chamadas de orbitais, tá? E a posição de qualquer elétron particular está mais ou menos bem definida em termos de seu orbital. Por que a gente diz que está mais ou menos definida? Que a gente não sabe exatamente qual é a posição desse elétron. A gente tem uma questão de probabilidade aí, né? Tá provavelmente por aqui assim, ok? Dentro das chamadas camadas, né? E aí, essas órbitas que carregam o elétron, tá? Vocês têm que lembrar que é uma probabilidade e as energias dos elétrons só podem variar de maneira discreta. Porque se variar muito, o elétron pode não sustentar naquela camada e pular de camada, ok? Esse modelo que eu aceito hoje, ele foi precursor da mecânica quântica. Ó, a energia do elétron ela pode mudar, mas para fazer isso, o elétron deve realizar o que a gente chama de salto quântico, é pular de uma camada para outra. Ele tem um estado de energia e ele só é permitido estar naquela camada, naquela posição, por causa do estado de energia dele, tá?
Se ele tiver numa energia mais elevada, ou seja, ele tem absorção de energia, e para um estado de energia permitido mais baixo, ele tem que emitir energia. Essas energias emitidas, elas podem ser através de fótons, que são subpartições lá dos elementos principais, que são os principais são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá? E aí as subpartes deles, que são a característica lá estudada na mecânica quântica. Essa figura aqui mostra os 3 primeiros níveis de energia permitido para o elétron de hidrogênio, tá? Então, a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3, tá? O nível 0, a gente sempre chama para referir-se a um correspondente de um elétron que não tem ligação, ou seja, esse elétron é um elétron livre, tá? O modelo de Bohr também representa uma tentativa de descrever os elétrons dos átomos em termos tanto de posição, número de orbitais ou orbital eletrônico, quanto de energia, nível de energia quantizado. Aqui a gente vê as duas, nível de energia, né, e posição nos orbitais, né, orbital 1, orbital 2, orbital 3, ok? Um probleminha lá é que a incapacidade do modelo de Bohr de explicar vários fenômenos envolvendo os elétrons conduziu o modelo mecânico ondulatório. Como é o modelo mecânico ondulatório? Nesse caso, a gente tem alguma coisa desse tipo aqui, ó, em que ela é tratada de forma estatística, tá? Porque a gente também não sabe a posição exata que esses elétrons estão, né? Então, nesse modelo, o elétron possui característica tanto de onda quanto de partícula, tá? E aí dá para vocês verem que tanto onda quanto partícula também é característica de uma coisa que a gente conhece, que é o quê? A luz, né? E aí, tratando essa característica como onda e como partícula, vocês vão ter um modelo que basicamente se referencia na forma de uma curva gaussiana, uma curva de Gauss, tá? Onde a probabilidade maior de que exista um elétron está lá no centro da camada. E isso em questões de probabilidade. Nesse modelo, a posição do elétron é considerada como probabilidade. E ela é descrita como uma probabilidade. Ou seja, é bem provável que esteja nesta região aqui, ó. Tá? Isso aqui é a maior probabilidade. Então, é pouco provável que esteja nesta região e pouco provável que esteja nesta região aqui. Por isso que é chamado também de nuvem eletrônica. Por ser um caso de distribuição de probabilidade, você não tem um valor exato. Então, é considerado que isso aqui seja uma nuvem. Ok? Os números quânticos. Vamos começar lá com os números quânticos, que eu vi que vocês viram isso lá no ensino médio, mas não se lembram, tá? Cada elétron vai ter característica de 4 parâmetros conhecidos. Quem são os 4 parâmetros? Os chamados números quânticos, tá? O primeiro número quântico é esse nzinho aqui, ó. É chamado de número quântico principal. E ele define o número da camada, tá? Então, a gente tem camadas de 1 até 7, né? Então, a gente vai ter números de número quântico principal variando de 1 até 7. Algumas vezes, essas camadas são designadas por K, L, M, N, O, tá? Essa também é uma das características, né? O número quântico K, L, M, N, O, P, Q,
né? O número quântico L define a subcamada em que esse elétron está. O que seria a subcamada? As subcamadas são essas fulaninhas aqui, ó, que são 4. S, P, D e F, né? Então, imagina aqui, vou desenhar aqui uma camada, uma nuvem. Aqui é a camada, tá? Aqui dentro, eu tenho 4 partiçõezinhas, tá? S, P, D e F, ok? Isso aqui são chamadas as subcamadas, tá? Bom, S, P, D e F. Ele está relacionado com a forma da subcamada, né? O formato em que esse elétron provavelmente está. A quantidade dessas subcamadas é que define o valor de N, tá? Então, aqui a gente tem as camadas, os números quântico principal, tá? E as subcamadas que definem o número quântico, né? Segundo, né? O segundo número quântico. Outra coisa, o número de estados energéticos, tá? Que é também chamado de número magnético, né? Os números de estado energético para uma subcamada é determinado pelo número quântico M1, tá? Número magnético. Para uma subcamada S, existe um estado energético, enquanto para as outras subcamadas, a P, D e F, existem respectivamente 3, 5 e 7 estados de energia. Vamos lá, S. Então, só lembrar que essa é só uma casinha, né? P. D. E F. Vamos lá, estado de energia aqui tem 2, né?